Para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós iremos, Senhor? Se só tu és o caminho, a verdade e a vida, não temos para onde ir. O Senhor é o nosso refúgio, a pedra angular. O Senhor é o nosso refúgio, nosso porto seguro. Jesus, tu és tudo em nossa vida. Com quem nós iremos andar? E quem nos ouvirá? O teu Espírito nos guia e nos orienta, intercede por nós junto ao Pai. Jesus, tu és a fonte de água viva. Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida. Autor da nossa fé, consumador de tudo que temos. O nosso Redentor e Salvador, o nosso Senhor e Resgatador, aquele que nos ama antes de sermos aceitos pelo Pai. Aquele que morreu por nós enquanto éramos pecadores. Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, tu és tudo para mim. Aleluia. Nesse começo de ano, eu tenho tido muita vontade de falar sobre Jesus. Especificamente sobre Jesus. Seu caráter, sua vida, sua obra, quem ele verdadeiramente é. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Quem você diz que Jesus é? Quem você acha que Jesus é? Ou Jesus foi, dependendo daquilo que você pensa de Jesus? Ou se você não acredita em Jesus, qual o motivo que você tem para não acreditar? Naquele que a história diz que existiu, naquele que a Bíblia diz que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus? Qual motivo você tem para não acreditar? Quero ler com você um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 16. Os versículos são de 13 a 17. E o texto da palavra de Deus nos diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus perguntou novamente: E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou?
Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A gente vê aqui que esse texto, apesar dele ter sido escrito há muitos e muitos anos atrás, ele é um texto extremamente atual. Ele é um texto que nos mostra a realidade do que nós vivemos hoje. Se hoje nós chegássemos para as pessoas na rua, aleatoriamente, e perguntássemos para elas: quem vocês dizem que é Jesus? Aqueles que acreditam na reencarnação, eles diriam, igual aqui foi dito, né? Alguns dizem que você é João Batista. Porque muitos naquela época pensavam que Jesus era a reencarnação de João Batista, que havia sido decapitado e morto. Outros dizem que você é Elias, profeta Elias, que foi arrebatado aos céus e ninguém viu a sua morte, ninguém achou o seu corpo. Então poderiam dizer que Jesus era Elias, talvez a materialização de Elias. Uma vez que Elias subiu aos céus, talvez alguns hoje dissessem que Elias foi abduzido pelos alienígenas e foi trazido à Terra novamente como Jesus. Ou seja, esse texto é altamente atual. Outros poderiam dizer que é Jeremias, o profeta, ou um dos outros profetas qualquer. Hoje nós perguntamos nas diversas religiões. Existem religiões que acreditam em Jesus, mas ele não foi o Filho de Deus. Ele foi apenas um profeta. Ou talvez ele foi um espírito que veio evoluindo nas diversas reencarnações. E ele evoluiu e chegou no grau máximo de evolução. E você? O que você diz de Jesus? Quem é Jesus? Será que você já conseguiu ter a revelação de Jesus como Filho de Deus? Como Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo? Será que você já conseguiu ter um relacionamento com o Espírito Santo a ponto do Espírito Santo te revelar quem verdadeiramente é Jesus? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Ou talvez você continue acreditando que Jesus está num pedaço de pão, dentro de um objeto sagrado? Ou talvez Jesus esteja ainda pregado na cruz, como vários crucifixos que nós vemos por aí? Talvez Jesus esteja nos quadros de um rosto fino, branco, cabelos loiros e cacheados? Quem é Jesus para você? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que em todo o livro do Novo Testamento e também no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento traz as profecias que foram faladas a respeito de Jesus, mas em todo o livro da Bíblia nós encontramos referências a Jesus, nós encontramos o seu nome, diversos nomes dados a Jesus, demonstrando a força, o poder,
a majestade daquele que é divino, daquele que é parte da Trindade, aquele que é Deus, aquele que é poderoso. E quando você olha para a palavra de Deus, você vai enxergando um Jesus amigo, um Jesus irmão, um Jesus companheiro, um Jesus brincalhão, um Jesus durão. Nós vemos vários aspectos de Jesus na palavra de Deus. Jesus como homem, sujeito a todas as paixões como nós somos. Jesus que foi tentado de todas as formas. Jesus que foi tentado a roubar, foi tentado a ter relacionamento com mulheres, foi tentado a tudo. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado a todas as paixões desse mundo, como nós somos tentados, mas ele venceu todas as tentações. Ele não caiu em nenhuma delas. Como que você vê Jesus? Quem você diz que Jesus é? Eu quero ler com você alguns nomes de Jesus que estão distribuídos ao longo de todo o Novo Testamento e do Velho Testamento. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: o nome de Jesus está em Mateus, no capítulo 1, versículo 21. Ele é o príncipe da paz, em Isaías 9:6. Ele é o Deus forte, também em Isaías 9:6. Ele é maravilhoso conselheiro, também em Isaías 9:6. Ele é o santo de Deus, em Marcos, capítulo 1, versículo 24. Ele é o Cordeiro de Deus, em João, capítulo 1, versículo 29. Ele é o autor da vida, em Atos 3:15. Ele é o Senhor Deus, em Apocalipse 15:3. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá, em Apocalipse 5:5. Ele é a raiz de Davi, em Apocalipse 22:16. Ele é o verbo da vida, em 1 João 1:1. Ele é o autor e consumador da nossa fé, em Hebreus 12:2. Ele é o advogado, em 1 João 2:1. Ele é o caminho, em João 14:6. Ele é o sol nascente, em Lucas 1:78. Ele é o Senhor de todos, em Atos 10:36. Ele é o eu sou, em João 8:58. Ele é o Filho de Deus, em João 1:34. Ele é o pastor e bispo das nossas almas, em 1 Pedro 2:25. Ele é Messias, em João 1:41. Ele é a verdade, em João 14:6. Ele é o Salvador, em 2 Pedro 2:20. Ele é a pedra angular, em Efésios 2:20. Ele é o Rei dos Reis, em Apocalipse 19:16. Ele é o reto juiz, em 2 Timóteo 4:8. Ele é a luz do mundo, em João 8:12. Ele é o cabeça da igreja, em Efésios 1:22. Ele é a estrela da manhã, em Apocalipse 22:16. Ele é o sol da justiça. Ele é o Senhor. Ele é Jesus Cristo, em Atos 15:11. Ele é o supremo pastor, em 1 Pedro 5:4. Ele é ressurreição e vida, em João 11:25. Ele é plena salvação, em Lucas, capítulo 1, versículo 69. Ele é o guia, em Mateus 2:6. E, por fim, ele é o alfa e o ômega, em Apocalipse 1:8. Jesus é tudo em todos. Jesus, ele é tudo na nossa vida.
Como diz o pastor Denilson Torres, Jesus é tudo. Eu gostaria muito que essa palavra hoje viesse te trazer uma clareza de quem é Jesus. O que Jesus fez por você. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele pagou um preço muito alto para ter a sua vida, para que você, para que eu, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que o preço dos nossos erros, do nosso pecado, não fosse mais cobrado de nós, porque já foi cobrado pelo sangue que ele derramou, já foi pago. Jesus pagou a sua conta, a minha conta. Os erros que atormentam a sua cabeça, a minha cabeça, os problemas que você passa e que atormenta a sua vida, que talvez não te deixe dormir de noite. Tudo já foi pago. Tudo já foi perdoado. Sabe, você só precisa se arrepender. Você só precisa tomar uma atitude de dizer a ele, Jesus, eu aceito o teu sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu aceito, Jesus, quando o Senhor deixou todas as outras ovelhas no pasto e veio atrás de mim. Eu aceito. Eu aceito o que o Senhor faz por mim. O que o Senhor fez por mim. O que o Senhor é para mim. O que Jesus é para você? Quem é Jesus? O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o advogado que intercede por nós junto ao Pai, que está constantemente dizendo, quando o diabo vai lá te acusar e dizer, olha, esse daí é mentiroso, ele é roubador, ele é corrupto. Jesus fala, não, ó, eu já paguei o preço pela vida dele. Olha, eu já paguei, está aqui. Ele se arrependeu, eu paguei o preço. Ele não tem mais essa culpa. Hoje esse é o grande papel de Jesus junto ao Pai. Ele é o nosso advogado, é como a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus ela fala que se nós pecarmos, o que deve ser na nossa vida uma coisa inesperada, que não é corriqueira, não é comum. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai que diz lá, olha, tá pago, eu paguei o preço pela vida dele. Entenda. Entenda que Jesus morreu para te salvar, para me salvar. Jesus pagou um preço pela sua vida que ninguém mais pagaria. Quantas pessoas hoje batem nas suas costas e diz, olha, vamos lá, você pode, você é capaz, você não deve mais nada a ninguém, vamos lá, vamos para frente, vá e não peque mais. Como Jesus fez com a adúltera, que o povo levou para ele, querendo apedrejá-la, e ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e todo mundo foi embora. Jesus olha para ela e diz, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que te condenavam? E ela fala, Senhor, ninguém ficou, todo mundo foi embora. E Jesus fala, se ninguém te condenou, nem eu vou te condenar. Vá e não peques mais. Mude a sua vida, mude de atitude, mude de direção. Comece a fazer coisas diferentes que vão produzir frutos diferentes na sua vida. Comece a plantar coisas novas. Aceite o sacrifício que Jesus fez por você. Procure saber a verdade de quem é Jesus na sua vida. A palavra de Deus ela nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma forma tão grande
que ele entregou seu próprio filho, único filho, para morrer por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados. Sabe, eu não sei se já aconteceu com você, eu espero que não, mas eu tive a dor de enterrar a minha filha, minha primeira filha, com 16 anos de idade, morta por overdose. Não é fácil. É uma dor muito grande. É uma tristeza muito grande, é um vazio muito grande, é uma revolta muito grande, principalmente porque a ordem das coisas se inverteram. O normal é o filho enterrar o pai. Mas quando o pai vê o seu filho morto, eu acredito que o coração de Deus, ele se colocou numa tristeza muito grande, numa, como é que se pode dizer? Numa tristeza muito grande. E com um agravante de que Deus não pode compartilhar com o pecado. Então, quando Jesus estava para morrer naquela cruz, ele olha para Deus e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, além de Deus entregar Jesus à morte, ele ainda teve que se afastar do Filho por causa dos nossos pecados. Ele não pôde nem ficar perto, porque Deus não compactua com o pecado. E naquele momento, naquela cruz, Jesus estava levando sobre ele todos os nossos pecados. A dor é muito grande. É aí que vem a explicação da graça. A graça de Deus em nos perdoar através do sangue de Jesus. A misericórdia de Deus em colocar o seu coração na nossa miséria. Misericórdias. O coração na miséria. Deus tem misericórdia de nós. Eu espero que essa palavra venha trazer a você um esclarecimento de quem é verdadeiramente Jesus. Um esclarecimento do que Jesus fez por você, por mim, por todos nós. E que você possa tomar a atitude de entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus. E você que já entregou a sua vida para Jesus, que essa palavra possa te trazer um esclarecimento para que você se torne cada vez mais um filho de Deus verdadeiro, que não se deixa dobrar pelos seus problemas, que não se deixa humilhar pelo diabo e nem se tocar pelas artimanhas, pelas ciladas, pelas armadilhas do diabo em sua vida. Que você seja tremendamente abençoado, que o Espírito Santo esteja enchendo você em plenitude, para que você possa cada vez mais ter um relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo de Deus. E que você possa ter a visão clara de quem é Jesus. Como Pedro teve a revelação pelo próprio Pai, pelo próprio Espírito Santo. Pedro teve a revelação e disse: Tu és o Filho de Deus. Que nós também venhamos a ter essa revelação de enxergar Jesus como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo tirar o pecado do mundo, aquele que veio nos dar vida e vida em abundância, aquele que é a luz, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é sal. Em nome de Jesus. Quem é Jesus? Que essa pergunta seja respondida hoje para você, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha.
Se você quiser e puder, assine o canal. Ative o sininho das notificações para que você receba sempre o aviso de que novos vídeos foram colocados no canal. Pega essa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Nos ajude a levar essa palavra para o mundo inteiro. A internet chega a qualquer lugar. Se nós compartilharmos, se nós assinarmos o canal, os canais cristãos, se nós assinarmos os canais cristãos e dermos o joinha, o like, da mesma forma que nós damos em piadas, em notícias de política, a palavra de Deus vai correr o mundo. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, as pessoas que você ama e te rodeiam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja uma bênção aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Faça a diferença e diga a todo mundo quem é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.